Fala galera, tudo bem? No Estemos Leve de hoje nós vamos aprender a utilizar o Smart Servo Programmer, o SRS Programmer, para programar e utilizar um servo da Rev Robotics. O Servo Programmer, então, ele nos deixa fazer uma série de configurações diferentes com o Smart Robot Servo da Rev, né? A primeira coisa que ele vai nos permitir fazer é intercalar entre os dois principais modos do servo, que é o modo contínuo e o modo servo, né? Que é o formato tradicional com que o servo funciona. Então vamos começar explorando as várias funcionalidades que esse cara aqui tem que consegue complementar o nosso Smart Robot Servo, né? Lembrando que o nosso Servo Programmer aqui, ele é compatível tanto com os servos da Rev quanto com os servos da Endmark, tá? Então você consegue usá-lo para as mesmas configurações, da mesma forma, nos dois modelos de servo. Então, aqui eu vou começar intercalando, mostrando para vocês como a gente intercala entre os dois modos de operação que o servo inteligente da Rev tem, né? Nós temos o modo contínuo e o modo servo, tá? Para alternarmos entre estes dois modos, primeiro de tudo, eu tenho que colocar essa alavanca aqui no modo que eu quero colocar. Então, se eu quero o modo contínuo, eu vou deixar onde ela está. Se eu quero o modo servo, eu vou colocar para o outro lado. Então, eu vou colocar aqui em modo contínuo. Claro, eu já tenho aqui conectado o servo. Eu tenho que conectar ele nesses três conectores Molex aqui com a parte branca em cima de onde tem o S de sinal, tá bom? Depois disso feito, eu posso ligar. E agora, para colocar o meu servo em modo contínuo, eu vou apertar aqui em programar, né, em program. Ele piscou e ficou sólido. Isso indica que a programação foi feita com sucesso e agora esse servo está em modo contínuo, tá? Para vocês entenderem o que significa modo contínuo versus o que significa modo servo, eu vou usar aqui o modo de teste, tá? Então, um clique no modo de teste e ele entra no modo de sweeping. Então ele vai só girar entre os limites, modulando agora a velocidade de giro do servo. No segundo modo, que é quando eu der um próximo clique aqui, agora ele está em modo manual. Agora posso operar o servo de acordo com os botões aqui left e right. Isso aqui é legal até para quando a gente quer fazer uma programação de um protótipo, alguma coisa assim, né? Então se eu apertar left agora, o servo vai ficar rodando continuamente no sentido anti-horário, né? Se eu apertar aqui em right, ele faz a mesma coisa, mas no sentido horário, tá? Então essa é a diferença do modo contínuo para o modo servo. O modo contínuo, o servo ele opera como um motor tradicional. Quando a gente coloca ele para andar no ângulo máximo dele, ele vai andar na velocidade máxima para um lado e no ângulo mínimo, velocidade máxima para o outro lado, tá? Então isso que significa trabalhar com o servo em modo contínuo, que é o que eu fiz com esse cara aqui agora, tá? Porém, todavia, contudo, eu vou mudar esse cara então para a gente trabalhar com o modo servo e aprender a programar os limites deste cara aqui, tá? Então eu vou desligar o programador de novo, vou mudar a minha alavanca aqui para o modo servo, ligar o programador de novo e agora eu vou apertar aqui em programar e colocar ele em modo de servo, tá? Um toque no botão de teste aqui e agora ele está no modo de teste para o modo servo, tá? Então o que ele está fazendo? O modo servo ele é um modo de controle de feedback de malha fechada, então isso significa que eu tenho o controle individual do ângulo que o servo está se movimentando aqui. Porém, eu não posso me movimentar mais do que esses limites que estão aqui, onde se eu colocar aqui em modo manual de novo e apertar em left, aqui é a posição 0, então se eu colocar no meu código para ele em 0, ele vai parar aqui, e aqui é a posição 270. Se eu colocar 270 no meu código, ele vem parar aqui. E aqui é o meu meio do caminho, né? Então, a questão é que o servo eu consigo ter esse controle posicional dele muito preciso. Eu consigo ter todos os ângulos aqui de uma forma bem precisa e bem fácil de fazer a movimentação. Porém, no modo servo, eu estou limitado a apenas estes ângulos aqui, né, apenas a esta movimentação aqui. Então esse é um ponto importante, só tenho 270 graus de liberdade aqui quando eu estou em modo servo. O modo contínuo é o que vocês viram antes, ele me deixa girar continuamente para qualquer um dos lados, porém, no modo contínuo eu não tenho controle posicional, eu não sei quantas voltas ele está girando, só sei a velocidade com que ele está girando,
tá? Agora, uma coisa legal do servo inteligente aqui da Heavy é que a gente consegue programar quais são esses limites. Então agora eu estou no limite máximo, que é 0,270. Digamos que para facilitar a vida do meu programador, ao invés de programar no código, eu quero que ele gire 0 a 250 ou 30 a 120 para fazer um movimento de uma pinça, por exemplo, eu posso programar, posso no meu código usar sempre 0 ou 1 e programar quais são os limites máximos e mínimos que eu quero fisicamente, tá? Para isso, eu vou desligar aqui o modo teste e vou retornar ele então para o meu 0, né? Então aqui é o 0 no meu servo. Digamos que agora eu queira que o meu limite mínimo, em vez de ser o 270, eu vá de 0 a 180 graus. Então eu vou colocar com a mão aqui no meu novo 0, então aqui passa a ser o meu limite inferior e eu vou apertar aqui no left. Vocês vão ver que ela piscou e ficou sólida, indicando que o limite foi programado corretamente. Agora eu vou lá para a direita e vou colocar no meu limite aqui máximo do outro lado. Aí é mais ou menos onde eu quero. E daí aqui eu aperto right. Agora ficou sólido e eu sei que os meus dois limites estão certos, eu posso apertar program e ele vai passar essa programação para cá. Agora, se eu apertar o teste novamente, ele vai circular entre esses dois limites que eu acabei de estabelecer. Então vocês podem ver, o 0 dele agora passa a ser aquele 0 que eu estabeleci antes, e o 1, né, o 180 dele passa a ser o 180 que eu acabei de programar. Então isso permite com que eu facilite bastante o meu código, né, eu não precise ficar mudando as variáveis direto lá, eu posso fazer a configuração com esse cara aqui direto no meu robô e usando variáveis mais físicas mesmo, né? Isso facilita um pouquinho o nosso processo de design, tá? E eu posso repetir isso para vários ângulos diferentes, como eu achar ideal. Existem algumas limitações, né? Eu não posso passar dos limites que já estão aqui do servo, assim como eu não posso programar limites muito próximo do 0 ali, né? Mas para que vocês saibam mais, além desse vídeo aqui, a Heavy tem uma série de documentação excelente sobre como realizar esse processo, que vai estar aqui também documentado para vocês, certo? Então, espero que isso tenha ajudado vocês, boa sorte nas próximas competições e nos vemos por aí.